Descobri um segredo emocionante de minha avó. Noite transformadora que mudou tudo para sempre. Ana sempre ouviu histórias sobre sua avó, Dona Lourdes, a mulher de coração gigante que encheu de amor e pratos de comida quem atravessasse sua porta. Desde criança, Ana se sentia inspirada pelo jeito carinhoso que a comunidade falava dela, uma figura quase mítica que parecia ser sinônimo de bondade. Mas tudo mudou quando, numa tarde chuvosa, Ana subiu ao sótão da antiga casa da família. Ao abrir uma caixa empoeirada, o que encontrou deixou seu coração em frangalhos. Documentos que revelavam um passado sombrio e injusto da avó. Palavras impressionantes que pareciam gritar do papel, contando as humilhações que Dona Lourdes sofrera por causa de sua origem humilde. Cada folha que Ana folheava a levaram a uma viagem de emoções, em que o orgulho se tornava dor. As histórias que antes eram de amor e superação, agora eram carregadas de injustiça e discriminação. A jovem se lembrou do olhar dócil da avó, de como sempre sorria mesmo nas dificuldades. Mas, ao ler, Ana começou a sentir que aquele sorriso, tão iluminado, escondia uma batalha feroz. Como poderia honrar a memória da avó sabendo que ela foi desrespeitada e menosprezada? O peito de Ana parecia apertar a cada descoberta. Determinada a buscar respostas, Ana decidiu confrontar seu pai, que sempre idolatrara Dona Lourdes. A conversa logo virou um duelo de emoções. "Você não sabe o que ela passou!" gritou Ana, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele a olhou como se fosse uma estranha. "Sua avó era uma mulher de caráter inabalável. Como você pode falar assim?" As palavras do pai eram como facas, cortando a delicada lembrança que Ana tinha dela. A casa, antes cheia de risos e histórias, parecia agora um campo de batalha. Naquela noite, a tempestade se instalou sobre a cidade. O barulho do vento e da chuva ecoava como um grito de socorro em sua alma. Ana estava furiosa e triste ao mesmo tempo, um verdadeiro furacão de sentimentos. Cada estrondo de trovão parecia se misturar com suas inseguranças. "Por que a verdade é tão dolorosa?" pensou. Ponderando, decidiu que precisava ouvir os vizinhos, aqueles que viveram com Dona Lourdes. Elas tinham memórias que poderiam trazer luz à escuridão que agora envolvia sua mente. E assim, ao escutar as histórias dos vizinhos sobre a força e resiliência de Dona Lourdes, um novo entendimento começou a florescer em Ana. A dor da avó havia sido real, mas o legado que deixou era de amor e solidariedade. Era com isso que Ana queria honrá-la. Então, ela teve uma ideia, um evento comunitário para compartilhar essas histórias, unindo sua família e a todos ao redor. Mas, enquanto organizava tudo com ansiedade, uma pergunta a atormentava. Meu pai será capaz de lidar com essa verdade sem se perder em preconceitos do passado? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O evento se aproximava e o coração de Ana batia acelerado. O ambiente estava carregado de expectativa. O que aconteceria quando a verdade finalmente viesse à tona? Estariam todos prontos para enfrentar a história que poderia mudar tudo? Ela segurava o papel dos documentos antigos, a certeza de que a noite prometia ser transformadora, mas a dúvida permanecia. Será que seu pai conseguiria aceitar a complexidade da verdadeira história de Dona Lourdes? O dia do evento finalmente chegou. O sol, que frequentemente brilhava com intensidade, parecia se esconder atrás de nuvens cinzentas, como se também estivesse apreensivo com o que estava por vir. Ana se preparou meticulosamente. Vestiu uma blusa branca que fazia parte da roupa que Dona Lourdes usava e pediu à mãe que lhe desse um colar de pérolas que a avó sempre usou nas ocasiões especiais. Era como se, ao usá-los, pudesse sentir a força dela ao seu lado. A comunidade se reuniu no centro da cidade, em um espaço que Dona Lourdes sempre adorou. As mesas estavam decoradas com flores simples, mas vibrantes, e uma fita branca que atravessava o local, como um símbolo de união. Os olhares dos vizinhos eram de curiosidade e preocupação, refletindo uma mistura de sentimentos. Ana sentia que a pressão aumentava a cada minuto que passava. Quando o relógio marcava o início do evento, Ana subiu ao palco improvisado, suas mãos tremendo.
O microfone parecia pesado, uma extensão das expectativas que ela carregava. Ela respirou fundo, sentindo o perfume das flores misturado ao aroma da chuva que se aproximava. Na sua mente, passavam as imagens da avó acolhendo todos com amor, mas também a dor que as cartas revelaram. Obrigada a todos por estarem aqui, começou Ana, tentando controlar a vontade de chorar. Hoje, vamos falar sobre minha avó, Dona Lourdes. O nome dela ecoou no ar como um mantra, e a sala emudeceu. Ela sempre foi a base da nossa família, a mulher que nos ensinou a amar e cuidar uns dos outros. Mas por trás de cada sorriso dela havia uma luta silenciosa. As palavras fluíam, e enquanto falava, Ana sentia a energia da sala mudando. Alguns vizinhos começaram a compartilhar suas lembranças, histórias engraçadas, momentos de superação que mostravam o lado forte da avó. Mas Ana também percebeu alguns rostos se entristecendo, memórias que pareciam pesadas demais para carregar. Neste momento de partilha, a verdade tornou-se um vínculo. Era como se todos ali sentissem o peso da história coletiva. Ela foi discriminada, humilhada por não ter um sobrenome importante, mas isso nunca a impediu de oferecer ajuda a quem precisava. Ao contrário, ela usou tudo isso como um combustível para se tornar melhor e ajudar os outros. A força das suas palavras era liberadora, mas a intuição de Ana sussurrava que ainda havia mais a ser dito, mais verdades a serem reveladas. Ana se virou e viu seu pai na plateia, com o rosto embaçado pela indignação. O coração dela acelerou. Não estamos aqui para condenar ninguém, mas para entender e celebrar a vida da mulher que nos uniu. Precisamos encarar a verdade, mesmo que doa. O silêncio no ar era palpável e a tensão parecia uma corda esticada prestes a romper. A chuva começou a cair, trazendo um barulho suave que parecia querer limpar a dor acumulada. Ana sentiu que o momento estava próximo. Quando ela olhou nos olhos de seu pai, esperava ver raiva ou desprezo, mas, para sua surpresa, viu algo diferente, frustração, mas também uma sombra de compreensão. Muitos de nós carregamos essas histórias e não sabemos como contar. Precisamos aprender a ouvir, compreender e, principalmente, acolher. A coragem de Ana pulsava na sala, envolvente como a chuva que escorria pelas janelas. Ela estava prestes a revelar algo que poderia mudar tudo, uma verdade que faria seu pai encarar a avó de uma forma nova e dolorosa. Mas antes que pudesse prosseguir, sentiu que o tempo havia parado e a expectativa no ar era quase elétrica. A história que eu encontrei no sótão não é só minha, é de todos nós. E quem sabe, apenas começando a contar, podemos realmente honrar a memória dela. Os olhares curiosos pareciam perguntar o que viria a seguir, e Ana, com o coração acelerado, sabia que a verdadeira revelação estava prestes a acontecer. Ana respirou fundo, buscando coragem nas lembranças da avó. O palco estava agora como um púlpito sagrado, onde cada palavra poderia trazer luz ou, talvez, abrir feridas. Durante semanas, ela continuou, eu mergulhei nas cartas que encontrei, e o que eu descobri me deixou em choque. Seus olhos estavam fixos na multidão, onde uma mistura de expectativa e apreensão dançava. O que eu encontrei foi mais do que apenas a história dela. Encontramos cartas que falavam sobre um amor proibido, alguém que estava longe e que ela, humildemente, nunca mencionou. Esse homem, que eu jamais conheci, teve um papel crucial na vida dela. Uma onda de murmúrios percorreu a plateia. Silêncio absoluto, rostos se virando para os lados, buscando conforto em conhecidos. Ana sentiu seu coração vibrar. Era hora de desatar a amarra. Ela deixou esse amor para trás, não só por nós, mas também por ela mesma. Ele era pobre, assim como ela. Não tinha sobrenome, mas tinha uma história cheia de sonhos e anseios. O avô nunca soube disso. As cartas revelam um pedaço do passado que estava escondido atrás de sorrisos e abraços. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas, mas a força de suas palavras a mantinha firme. Nos rostos de seus vizinhos, ela viu emoção. Em muitos deles, lágrimas começaram a escorregar. As histórias que eram contadas agora ganhavam um novo sentido, e Ana sentia que estava quebrando barreiras, tanto dela quanto da comunidade. Essas cartas não são apenas sobre a avó, mas sobre o que construímos em cima da dor. Não podemos esquecer que de trás de cada escolha há um amor que foi deixado para trás. Será que estamos fazendo o mesmo? Trocar amores por obrigações? O clima mudou e o espaço parecia pulsar com os sentimentos à flor da pele.
ela teve uma visão súbita de Dona Lourdes, jovem e cheia de esperança, abrindo um envelope com o nome do amado no papel amarelado. A imagem era tão vívida que quase era possível ouvir o sussurrar suave de promessas não cumpridas. É hora de pararmos de esconder. O amor é sublime, mas também pode ser doloroso, exclamou, enquanto enxugava as lágrimas que escorriam. Do fundo da plateia, o pai de Ana estava completamente paralisado, a expressão tensa. As palavras dele ainda ecoavam na mente dela. Não vamos falar sobre coisas que não pertencem ao nosso passado. Mas agora, ao invés de raiva, alguns passos atrás, o rosto dele se contorcia em confusão. O que ele faria com essa verdade? O que significaria para o legado da avó? Muitas vezes, evitamos conversas difíceis, mas é nelas que encontramos nossas curas. Ana proclamou, seu coração pulsando mais forte do que nunca. Era como se ela estivesse abrindo uma caixa de Pandora. Precisamos nos permitir sentir e falar sobre o que realmente importa. Vamos quebrar o silêncio entre nós. O murmúrio aumentou na sala. As pessoas começaram a se entreolhar, buscando apoio nas expressões dos outros. Ana percebeu que a chuva lá fora também parou, como se o mundo ao redor estivesse prestando atenção ao que estava sendo revelado. E, com um impulso que parecia maior do que ela mesma, Ana decidiu seguir em frente. Nos próximos dias, faremos um círculo de diálogo. Compartilharemos histórias, lágrimas e risadas. Vamos honrar Dona Lourdes, não na dor, mas na liberdade de amar e ser amado. Mas antes que pudesse concluir, uma figura familiar surgiu na borda da multidão. Era uma mulher que Ana não via há anos e que sempre fazia questão de evitar. O coração dela disparou. Essa mulher, que tinha memórias entorpecidas de discórdia e ressentimento, estava ali. O olhar dela atravessou o espaço e encontrou o de Ana. As duas, com suas histórias entrelaçadas por segredos e mágoas, pareciam estar prestes a dar um passo inesperado. O que essa revelação significava para elas? Como a história da avó poderia unir ou dividir ainda mais aquelas que estavam presentes? O futuro estava em aberto e a tensão crescia com cada segundo que passava. A chuva novamente se intensificou, mas Ana sabia que algo incrível estava prestes a acontecer. Ana sentiu o peso do olhar da mulher se intensificando como uma onda avassaladora. O passado que ela queria deixar para trás agora surgia em uma forma inconfundível. A mulher, Dona Rita, era irmã de sua avó e a última pessoa que Ana esperava ver naquela noite. O espaço entre elas parecia vibrar, como se uma tempestade estivesse prestes a irromper. — O que você está fazendo aqui? Ana não conseguiu esconder o tremor na voz. O calor da sala parecia escasso frente à intensidade do momento. Dona Rita, com os olhos marejados, hesitou por um instante. — Eu não podia perder isso. Sua voz era suave, quase quebrada. — As histórias que você conta, as cartas, elas falam dele, não falam? A menção do amor proibido filtrou-se entre as duas, e Ana percebeu que a mulher estava tão envolvida na história da avó quanto ela mesma. Um silêncio pesou sobre a multidão. As emoções borbulhavam, e o que era apenas uma conversa tornou-se um verdadeiro confronto de sentimentos reprimidos. O público parecia prendê-los no centro da sala, a expectativa no ar como um fio prestes a se romper. Ana respirou fundo. Sim, ele era um sonho, algo que ela guardou dentro de si. A vida dela não foi só sorrisos, mas eu a devia, de alguma forma, Dona Rita começou, com a voz trêmula. Ela abandonou aquele amor, e eu não pude fazer nada, porque me preocupei muito com o que os outros iriam pensar. Mas agora eu vejo que isso me machucou tanto quanto a ela. A confissão trouxe um alívio e um peso. Ana, então, conseguiu vislumbrar a dor que Dona Rita carregou durante todos aqueles anos. Era como se, naquele momento, cada lágrima vermelha, cada sorriso amargo do passado ecoasse com força. A plateia como um todo se permitiu sentir. Eu tenho medo de revirar coisas que já estão enterradas, Ana admitiu, olhando nos olhos da tia. Mas e se essa dor nunca for curada se não a trouxermos à tona? Dona Rita assentiu, seus olhos brilhando com a luz de lembranças há muito esquecidas. Talvez, juntas, possamos encontrar uma nova maneira de olhar para isso, para todas as nossas dores e amores interrompidos. O clima na sala mudou drasticamente. As pessoas começaram a falar, sussurros se transformando em vozes. — Sim, é verdade, alguém gritou. Vamos conversar sobre isso. Outro homem se levantou, lembrando de sua própria história de amor perdidos e feridas que nunca cicatrizaram. Ana sentiu uma onda de esperança ao ver que sua ideia de abrir um círculo de diálogo não era apenas dela.
Todos queriam participar da cura coletiva. Aqueles que antes estavam em silêncio agora se expressavam. Vamos fazer isso então, quebrar o silêncio, gritou Ana, com renovada paixão. E enquanto o entusiasmo crescia ao redor, algo em seu coração pulsava, forte e inabalável. A cena estava se transformando em algo grandioso, como se Dona Lourdes estivesse ali, inspirando cada um deles através das memórias de seu amor. Mas no meio da euforia, uma nova atmosfera pairou sobre Ana. A profunda conexão entre ela e Dona Rita começava a emergir, como se uma nova história estivesse prestes a ser revelada. Você também sabe algo sobre ele, não é? Ana perguntou, uma intuição profunda a abraçando. O olhar de Dona Rita se tornou pesado, carregando os segredos mais profundos. Sim, eu sei muito mais do que imagina. E com isso, a sala ficou presa em um silêncio expectante. O futuro era incerto, mas a jornada por todas essas histórias estava apenas começando. O que mais Dona Rita tinha a revelar? O clima estava carregado de expectativa, um misto de ansiedade e esperança que parecia pulsar no ar. Ana observava Dona Rita, seu coração batia acelerado. A mulher parecia estar reunindo coragem para compartilhar algo que poderia mudar tudo. Eu conheci seu avô de uma forma que você nunca imaginou. A história dele e da sua avó não se limitou ao que lhe contaram. Dona Rita começou, as palavras saindo como se um peso enorme estivesse sendo erguido de seus ombros. Era uma época cheia de tabus, mas havia amor, paixão. Ele ainda a amava. A verdade é que ele nunca parou de amar. Um murmúrio percorreu a sala enquanto os presentes tentavam absorver o que Dona Rita estava dizendo. As lembranças de um amor não correspondido, de uma paixão sufocada, começaram a ressoar em cada canto. Ana sentiu um nó na garganta, uma mistura de dor e alegria atravessando seu interior. Mas o que aconteceu? Por que ela o deixou? Ana questionou, com a voz tremendo, totalmente absorvida pela narração. Ao perguntar, Ana percebeu que o medo de revirar o passado que havia mencionado antes se transformava em um desejo profundo de compreender. A pressão da família, o que os outros diriam, isso sempre foi mais forte que o amor dela. Mas ele não aceitou tão facilmente. Só que não era só o amor dele que estava em jogo. Dona Rita continuou, agora com lágrimas escorrendo pelo rosto. Havia promessas quebradas, segredos escondidos. Seu avô envolveu-se em algo arriscado por causa dela, uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Ana sentiu seu mundo girar. O que Dona Rita revelava ia muito além do que qualquer imaginário. Quase podia sentir a paixão e a dor enraizadas nas palavras da mulher. O amor de sua avó não era um simples conto de fadas, era marcado por desafios e escolhas. Segredos? Quais segredos, tia? Um dia, ele decidiu partir, e sua avó, sozinha e aterrorizada, tomou uma decisão que não pode ser desfeita. Fugiu para longe, fazendo de tudo para proteger a reputação da família, algo que ela se arrependeu a vida toda. Mas existiu uma carta que ela nunca entregou, uma declaração de amor que ficou com a dúvida, de um e se. Ana sentiu uma mistura de revolta e compaixão. A cada nova frase, a imagem de sua avó se tornava mais completa, mais humana. Soube que precisava encontrar essa carta, essa voz não ouvida que ecoava ao longo dos anos. Nós podemos encontrar essa carta, Dona Rita. Podemos trazer tudo isso à tona. Não posso deixar que seja só uma história não contada, Ana disse com fervor. Sua mente fervilhando de ideias e planos. Ela percorreu a sala com o olhar, percebendo que todos ali estavam tão envolvidos quanto ela, prontos para o que viria a seguir. Se você estiver disposta, eu tenho as cartas antigas que nossa avó guardou. Algumas podem te levar até ela. Os olhos de Dona Rita brilhavam com a possibilidade de reviver um amor que ficou esquecido. Podemos desvendar esse mistério, juntas? Ana sentiu seu coração acelerar. Era como se cada palavra de Dona Rita a envolvesse em um redemoinho de emoções, a promessa de um novo começo. Mas a lembrança da pergunta sem resposta ainda pairava, como uma sombra. E se a verdade for mais dolorosa do que imaginamos? Ana se permitiu ponderar em voz alta. A incerteza pairava como uma neblina densa, incapaz de se dissipar. De qualquer forma, precisamos encarar isso. Estaremos juntas, e isso é o que importa, Dona Rita afirmou, segurando a mão de Ana.
A conexão entre elas se tornava cada vez mais forte, entrelaçando o passado e futuro. A sala, agora cheia de murmúrios e olhares esperançosos, parecia pronta para essa jornada. E Ana, cada vez mais determinada, sabia que não podia voltar atrás. A busca pela verdade se tornava um compromisso inadiável. Vamos descobrir o que era aquele amor e desvelar todos os segredos. Estou pronta, ela declarou, com fervor em sua voz. Mas quando Dona Rita começou a responder, a solidão no olhar trazia um peso inquietante. Há coisas que podem ser mais dolorosas do que você imagina. Eu não sei se estou pronta para isso. E Ana, embora confiante, sentiu uma onda de preocupação a invadir. O que mais essas cartas revelariam? Os minutos seguintes foram marcados por um silêncio que parecia quase insuportável. Os olhares da sala estavam fixos em Dona Rita, que ainda segurava a mão de Ana com força. A tensão pairava no ar, e Ana sentiu que o peso das palavras não ditas era uma carga que todos estavam prestes a carregar. Determinação e medo se entrelaçavam em seu coração. Ana tentava organizar suas emoções, mas a certeza de que estavam à beira de algo transformador a deixava nervosa. O que poderia ser tão horrível que Dona Rita hesitava em compartilhar? Pensou. Com um suspiro profundo, Dona Rita olhou para todos ao seu redor como se fosse buscar coragem naquelas expressões esperançosas. A primeira carta está escondida na velha caixa de fotos da vovó. Se formos buscar, talvez encontremos mais do que esperávamos. Ela finalmente falou, sua voz embargada. Ana sentiu um frio na barriga. A ideia de desenterrar memórias que podem ter trazido dor era apavorante, mas o desejo de saber a verdade era maior. Vamos lá, não podemos deixar nada para trás, ela declarou quase sem pensar. Todos se levantaram, a energia na sala mudando, agora elétrica, como se estivessem a ponto de entrar em um novo capítulo de suas vidas. Quando chegaram à casa de Dona Rita, a penumbra da noite trazia uma aura de mistério. As paredes, cobertas de fotos antigas, contavam a história de uma família repleta de momentos de alegria e dor. Dona Rita guiou Ana até um pequeno armário que parecia carregado de segredos. Ela puxou um objeto empoeirado e o colocou sobre a mesa. Era uma caixa desgastada, suas bordas com marcas do tempo. Ana respirou fundo. Está preparada? Dona Rita perguntou, agora com um brilho misto de nervosismo e expectativa. Com certeza, Ana respondeu, embora soubesse que o que estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. Assim que abriram a caixa, o cheiro de papel antigo e a visão de fotografias em preto e branco despertaram lembranças em Ana. As imagens retratavam sorrisos, festas e momentos que ela apenas ouviu mencionar. Mas logo, como uma nuvem sombras, uma pilha de cartas se revelou, amareladas e amarradas com um laço desbotado. Dona Rita começou a desatar o laço, e Ana, tomada pela ansiedade, tentava conter suas emoções. O coração pulsava com força enquanto as primeiras palavras da primeira carta foram lidas em voz alta. A letra era fluida, cheia de amor. Mas logo passagens sombrias começaram a aparecer, revelando inseguranças e medos. Ela nos amava, mas havia muito medo. As mensagens continham promessas quebradas e arrependimentos que pareciam ressoar em cada sílaba. Ana sentia que cada palavra era um golpe, um lembrete doloroso do que já havia sido, das decisões que moldaram suas vidas. O desespero e a paixão de seu avô transpareciam nas linas, mas também o lamento de sua avó em não ter conseguido lidar com a dor que o amor trouxe. Dona Rita, sentindo o impacto das palavras, começou a chorar. Eu não sabia que era tão profundo, balbuciou. Ana também sentia as lágrimas escorrendo e o coração apertava ao imaginar a luta interna da sua avó. Por que ela nunca falou disso? Por que nunca nos contou? A voz de Ana saiu quase como um sussurro desesperado. Às vezes, algumas verdades são tão dolorosas que preferimos guardá-las. Mas a verdade ainda precisa ser libertada, Dona Rita respondeu, enxugando os olhos. Ana olhou para as cartas, ansiosa para abrir o próximo envelope, mas uma sensação estranha de desespero a envolvia. E se tudo o que estava lendo não fosse apenas uma história de amor? E se as revelações se tornassem mais sombrias e dolorosas do que já eram? A angústia crescia conforme se aprofundavam nas cartas. O que mais aquelas palavras agoniadas poderiam revelar? Seria o amor mesmo capaz de curar feridas tão profundas?
A busca pela verdade se tornava um abismo emocional. E quando uma nova carta, mais desgastada que as anteriores, foi encontrada no fundo da caixa, Ana soube que estava prestes a descobrir algo que poderia balançar as estruturas de sua família para sempre. Ela hesitou, mas, com um desejo ardente por respostas, decidiu abrir e ler. Querida Maria, se você estiver lendo isso, talvez já seja tarde demais. Ana parou, a ansiedade lapidando sua respiração. O que mais estava por vir? As palavras nas carta pareciam ganhar vida, ecoando na mente de Ana, como se a voz estivesse ali, de verdade, conversando com ela. Talvez já seja tarde demais. O peso da frase pairava no ar, como uma nuvem carregada prestes a despejar uma tempestade. Ana sentiu que a partir daquele momento, tudo mudaria. Dona Rita! Ana chamou, a voz um misto de ansiedade e urgência. Dona Rita se aproximou, os olhos marejados, mas atentos. O que isso significa? O que mais ela poderia ter dito? Calma, Ana, vamos ler juntos. Devemos nos preparar para tudo, ela sussurrou, com um toque de amor e preocupação. Ana deu um nó na barriga e confirmou com um aceno de cabeça. Então, Dona Rita começou a ler em voz alta. Querida Maria, a vida nos castiga de maneiras que não podemos controlar. Desde que decidimos ficar juntos, eu sabia que nosso amor enfrentaria intempéries. As palavras de Maria eram uma mistura de paixão e desespero. Ana sentia a dor contida naquelas frases. Cada linha revelava um pedaço do coração da avó, uma história entrelaçada de amor e dor, cheia de esperanças perdidas e promessas quebradas. À medida que a leitura prosseguia, relatos de traições, dúvidas e arrependimentos emergiram. Ana segurou o copo de água numa tentativa de acalmar o tremor nas mãos. É muito mais do que eu esperava, sussurrou, olhando para Dona Rita. Às vezes, o que fica oculto é apenas o reflexo do que sentimos, Dona Rita comentou, com a voz embargada, revelando a conexão com as suas próprias experiências. Precisamos entender que as pessoas não são perfeitas e o amor pode ser uma fonte de dor. Ana sentiu um nó na garganta. A ideia de que sua avó e avô tinham uma história tão complexa a fazia perceber que cada escolha e erro deles ecoava através das gerações. Como viveram com isso? Como puderam seguir em frente? Perguntou, quase se autoconfrontando sobre seus próprios medos. Às vezes, é assim que a vida funciona. Nós aprendemos, erramos, mas acima de tudo, lutamos para encontrar a paz. Dona Rita respondeu, olhando nos olhos da neta. Você precisa entender que isso parte da jornada. Precisamos olhar para essas histórias com amor e compaixão. Ana observou mais uma carta da pilha e decidiu que precisava saber o que estava escondido ali. Por favor, vamos continuar, disse, sua voz firme com determinação. Ao abrir a próxima carta, os olhos de Dona Rita brilharam ao reconhecer a letra. Essa era de um amigo da sua avó. Ele sempre teve uma visão especial sobre o amor. Suas palavras poderiam nos ajudar a entender melhor. Ana respirou fundo ao ouvir aquilo. E assim, Dona Rita começou a ler novamente. Maria, eu sempre a admirei por sua força, mesmo em meio a tanta dor. Enquanto as palavras dançavam no ar, Ana sentiu uma inquietação crescer dentro dela. As verdades que estavam se revelando eram pescadores de emoções, levando a dor do passado direto para o presente. Cada carta era um passo mais perto do que buscavam, mas também a fazia questionar se estava pronta para lidá-las. E quando a última frase da carta foi lida, Dona Rita virou-se para Ana com expressão de preocupação. Não sei como você vai reagir a isso, mas há mais cartas, mais histórias. Algumas delas podem mudar tudo. Ana olhou para a caixa, agora um labirinto de segredos e verdades que precisavam ser desvendados. Seria ela corajosa o suficiente para enfrentar o que estava por vir? O eco das palavras da avó ressoava em sua mente. Talvez já seja tarde demais. Agora, o que mais estava por trás daquela caixa? E, acima de tudo, o que tudo isso significava para seu próprio coração? As perguntas faziam sua mente girar, e Ana sentiu que a verdade era uma faca de 2 gumes. Estava pronta para a próxima revelação? Ela olhou firme para Dona Gita. Vamos até o fim. Não podemos parar agora. A determinação era palpável, mas a tensão, como um fio esticado, aguardava o momento de se romper.
Dona Rita respirou fundo, um misto de orgulho e apreensão nos olhos. A coragem de Ana a tocava profundamente, despertando lembranças de sua própria juventude e das decisões que a levaram até ali. Então, vamos lá, disse ela, empurrando a caixa um pouco mais perto da mesa. Enquanto Dona Rita puxava outra carta, Ana sentiu seu coração acelerar. A letra cuidadosamente desenhada da avó parecia imbuída de uma energia que pulsava no ar. A palpitação enquanto aguardava a leitura era quase palpável. Uma mistura de medo e curiosidade a envolvia, como se estivesse prestes a abrir não apenas outra carta, mas a própria porta do passado. Dona Rita começou a ler. Querida Maria, o amor é uma dança difícil. Às vezes sonhamos em um compasso e outras vezes a vida nos traz um passo que não esperávamos. Não posso deixar de me perguntar se conseguimos dançar no mesmo ritmo. Ana sentiu uma onda de emoções. As palavras falavam de um amor que era mais do que romântico, mas também um desafio constante. A cada frase lida, a história de sua avó ganhava forma. Ana se perguntava se aquele amor que não se desfazia mesmo nas tempestades era algo que ela mesma conseguiria encontrar um dia. Existe um amor que vale a pena enfrentar as tempestades? Por que ela nunca nos contou isso antes? Ana murmurou, como se estivesse pensando em voz alta. Às vezes, o que não falamos é o que mais pesa, Dona Rita respondeu com a tristeza evidente em sua voz. Podemos ter a esperança de que proteger você do passado era uma forma de amor. Porém, muitas vezes, o amor também é compartilhar as dificuldades. As palavras ressoaram na mente de Ana, criando uma melodia de reflexões. Como seria sua própria vida se atrevesse a dividir suas dores e alegrias? Elas se acumulavam, preso por uma série de silêncios. Continue, por favor, ela pediu, ansiosa por mais. Dona Rita pegou mais uma carta. Parece que esta foi escrita em um momento mais leve, comentou ela, com um leve sorriso. Maria sempre adorou escrever sobre os momentos bons. Ana prendeu a respiração enquanto Dona Rita começava a ler novamente. Querido amor, hoje dançamos sobre o céu estrelado. Os problemas parecem pequenos quando seu coração vem até mim, e mesmo nos dias mais sombrios, seu sorriso se torna minha luz. A emoção quente subiu pelo corpo de Ana. A imagem de sua avó dançando sob estrelas a fez sentir um sorriso se formando em seus lábios, apesar da tristeza que permeava a leitura. Depois de toda a dor expressa nas cartas anteriores, ali estava um resguardo. Uma esperança. Havia tanto amor entre eles, Ana comentou, quase em um sussurro. Por que isso não se manteve? O que aconteceu? Nem sempre os sentimentos são suficientes para sustentar um relacionamento, Dona Rita disse, olhando com uma mistura de carinho e melancolia. Às vezes, a vida nos leva a caminhos que não planejamos, e esses caminhos podem ser dolorosos. A dúvida começou a se apoderar de Ana de novo. Cada palavra lida criava mais perguntas do que respostas. Quais segredos estariam escondidos naqueles rastros de amor e dor? E o que ela poderia fazer com tudo isso? Dona Rita, Ana começou, hesitante. E se eu descobrir que há algo entre minha avó e o que eu pensava ser um amor perfeito que pode mudar tudo? Então você precisa estar preparada para lidar com isso, Dona Rita respondeu com firmeza em sua voz. Revelações podem trazer alívio ou dor, mas sempre trazem a verdade. E a verdade é a única forma de realmente libertar os corações. Ana concordou, mas uma incerteza ainda persistia. As cartas eram muito mais que relatos, elas continham a essência dos sentimentos que moldaram sua família. Ela precisava compreender essas histórias que se entrelaçavam. E lá, no fundo da caixa, uma outra carta parecia brilhar, quase chamando seu nome. Ana curvou-se sobre a mesa, o coração a acelerar. Dona Rita, estava escrito nessa caixa de forma diferente. A última, ela parece especial. Você viu isso? Não vi, mas podemos abrir, disse Dona Rita, refletindo a determinação que crescia dentro da neta. O que havia de tão especial nessa última carta? Por que ela brilhava tanto? Ansiosa, Ana estendeu a mão, disposta a descobrir o que a aguardava. O que mais poderia ser revelado naquele misto de amor e dor? O que aquela descoberta significaria para o seu futuro? Ana respirou fundo, o momento da verdade estava se aproximando. Ana sentiu um frio na barriga enquanto seus dedos tocavam o papel amarelado da última carta. O brilho que a chamava parecia prometer algo significativo, talvez revelações que poderiam mudar a forma como via sua avó e sua história familiar.
Vamos lá, Dona Rita incentivou, a voz suave, mas firme, como se sentisse a eletricidade no ar. Ambos estavam prestes a mergulhar em um mar de segredos. Com um movimento cuidadoso, Ana desdobrou a carta, seus olhos dançando entre as palavras. A escrita era diferente, menos cuidada, mais apressada. Uma expressão de urgência pairava sobre cada linha. Ela começou a ler em voz alta. Meu querido Henrique, hoje minha alma está inquieta. Preciso que você saiba que a escolha que fiz foi dolorosa. Deixei uma parte de mim para trás, e mesmo quando a vida avança, a saudade permanece. Ana parou, o peso das palavras a afetando. A saudade não era apenas uma lembrança, era como um peso que se acumulava ao longo dos anos, carregado de amor, arrependimento e decisões difíceis. Quem é Henrique? Ela murmurou, sentindo uma pontada no peito. Um amor da sua avó, um amor que ela nunca esqueceu. Dona Rita respondeu lentamente, como se as memórias pesassem sobre ela. Ela costumava falar dele de forma sutil, mas sempre havia algo nos olhos dela quando o nome era mencionado. Ana sentiu uma mistura de tristeza e curiosidade. Como era possível que, mesmo após todos aqueles anos, sua avó tivesse guardado um amor tão profundo? E por que nunca havia compartilhado isso com a família? O que havia acontecido com Henrique? Com um leve tremor, ela continuou a ler. As cartas são meu consolo, meu refúgio em tempos difíceis. Eu me permito sonhar com o que poderia ter sido, mas a vida é feita de escolhas, e eu escolhi ser forte, embora a dor ainda bata à minha porta todos os dias. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Ana, enquanto ela absorvia a dor e a força contidas nas palavras. Eu não sabia que ela tinha tanta dor guardada, disse ela. Por que ironia do destino ela escolheu me proteger ao invés de compartilhar essa história? Às vezes o amor se oferece em silêncios, Ana, Dona Rita respondeu, a voz quase um sussurro. Acreditamos que, ao esconder nossas feridas, protegemos aqueles que amamos. Mas a verdade é que essas feridas precisam de luz. Ana fechou os olhos por um momento, deixando a mistura de emoções fluir livre. A avó, tão forte ao longo dos anos, parecia tão vulnerável naquela carta. Era como se Ana estivesse vendo um novo lado dela, um lado que havia lutado, amado e perdido, mas ao mesmo tempo, uma mulher que havia encontrado a capacidade de seguir em frente. Deveríamos saber mais sobre Henrique, quem ele foi realmente, Ana sugeriu. Preciso entender o que aconteceu. Pode ser a chave para entender a avó inteira. Dona Rita assentiu, seus olhos brilhando com a compreensão do que essa busca significava. Então, vamos buscar essa verdade juntas. Pode ser que descobramos não apenas o amor de Maria, mas também a força que herdamos dela. Ana sentiu seu coração acelerar. A ideia de uma jornada por histórias esquecidas acendeu uma esperança que antes parecia distante. Mas, enquanto desejava se aprofundar nesse mistério, uma nova preocupação surgiu na mente dela. E se o que descobrisse sobre Henrique mudasse não só a visão que tinha da avó, mas de tudo em sua própria vida? Ana olhou para Dona Rita, firme em sua decisão, mas com a incerteza pesando em seu peito. E se eu descobrir que essa história não é apenas sobre o passado, mas algo que se conecta diretamente com a minha vida e minhas escolhas? A avó deu um sorriso encorajador, mas a resposta estava nas perguntas que pairavam entre elas. Qualquer que fosse a revelação que as aguardava pela frente, uma coisa era certa. Ana estava pronta para enfrentar a verdade. A busca por Henrique prometia ser mais do que uma simples descoberta. Era um chamado para entender o amor, a dor e as decisões que moldaram suas vidas. E assim, com as últimas palavras da carta ecoando em sua mente, Ana se preparou para um mergulho profundo em um passado que poderia transformar seu presente. O que mais se escondia nas memórias de sua avó? E quais segredos ainda precisavam ser revelados? Ana e Dona Rita se sentaram em torno da mesa, os olhares fixos na pilha de cartas que agora pareciam pulsar com vida própria. A atmosfera estava eletricamente carregada, e a determinação de Ana só aumentava. As palavras da avó ecoavam em sua mente, e ela sabia que precisava descobrir cada detalhe daquele amor esquecido que poderia ser a chave para entender Dona Lourdes de uma forma que nunca imaginou antes. Vamos buscar mais informações sobre Henrique. Precisamos entender quem ele realmente era, Ana proclamou com a voz firme. Dona Rita concordou, a intensidade do momento fazendo com que ambas se sentissem conectadas não apenas por vínculos de sangue, mas por uma missão compartilhada.
Todas as histórias que estavam prestes a desvendar poderiam finalmente trazer a luz necessária para curar feridas. Nos dias seguintes, elas começaram a explorar as memórias da comunidade. O passado de Henrique começou a revelar-se aos poucos, como se o tempo estivesse finalmente soltando suas amarras. Visitando vizinhos e amigos, Ana notou a emoção em seus olhares ao mencionarem o nome do avô. Ele era lembrado como um homem gentil, cheio de sonhos, mas que também carregava um peso nos ombros. Ele realmente amava Dona Lourdes, disse um velho amigo em voz baixa. Mas a vida nem sempre é justa, sabe? Eles se apaixonaram em tempos difíceis e as pressões da sociedade acabaram separando-os. Cada nova conversa trazia um vislumbre mais claro daquele amor clandestino, repleto de esperança, mas também de desilusão. O retrato que ia se formando ajudou Ana a compreender que sua avó não era apenas uma mulher de sorrisos e força, mas também alguém que já havia sentido a dor da escolha, a dor do amor não consumado. A compreensão iluminou seu coração, enchendo-a de empatia. Finalmente, após semanas de busca, uma história poderosa começou a surgir. Henrique não era apenas um amor perdido, ele era o eco de um desejo que nunca se apagou. Uma vizinha emocionada revelou que Henrique havia deixado uma carta para Dona Lourdes antes de partir. O espírito de Ana se acendeu, lembrando-se das cartas da avó. Poderia essa carta ser a ponte que uniria passado e presente? Precisamos encontrá-la. Essa é a peça que falta, Ana exclamou, sua excitação contagiante. Dona Rita, com a mesma determinação, prontamente decidiu que juntos procurariam. Após dias revendo fotografias e conversando com pessoas que conheciam Henrique, finalmente descobriram que a carta estava guardada por um amigo dele que a havia prometido entregar a Dona Lourdes, mas nunca o fez. No entanto, o homem, agora idoso, ainda recordava o amor entre os dois. O coração de Ana pulsava ao se aproximar. Em um dia ensolarado, com a luz filtrando as folhas ao redor, elas se encontraram com ele. Ao ouvir a história, o velho amigo sorriu, seus olhos brilhando com a emoção do longa memória. Livros e cartas são marcas de um amor que nunca morre, ele disse com a voz embargada. Dona Lourdes sempre foi a razão do semblante de Henrique se iluminar, mesmo nos dias mais difíceis. E então, com um pedido de que o amor fosse celebrado, ele entregou a carta para Ana e Dona Rita. Ana segurou o papel amarrotado em suas mãos trêmulas. Ela sabia que cada palavra podia ressoar não só nas histórias do passado, mas também nas escolhas que viriam a seguir. Estamos prontas para ouvir a verdade, disse Dona Rita, em um sussurro cheio de bravura. Com um gesto de incentivo, Ana começou a ler. Querida Lourdes, se um dia você receber esta carta, saiba que você sempre será a luz da minha vida. As palavras começaram a fluir como um rio caudaloso, detalhando emoções que nunca tinham sido compartilhadas, sonhos não realizados e a certeza de que a vida tinha jogado pedras em suas escolhas. A cada sílaba, Ana sentia a presença de sua avó mais perto. Tornou-se evidente que Dona Lourdes nunca havia esquecido aquele amor, mesmo que as circunstâncias as tivessem separado. O amor de Henrique era um fio invisível que unia as gerações de dor e alegria. As lágrimas escorriam pelo rosto de Dona Rita e Ana parou para olhar em seus olhos. Essa história não é apenas dela, é nossa. Estamos aqui para garantir que essas vozes não se calem. A força das palavras ressoou na sala, como a própria essência do amor. A jornada de Ana e Dona Rita não se extinguiu na leitura daquela carta. Em vez disso, foi o início de uma nova etapa. Elas decidiram criar um memorial em homenagem a Dona Lourdes e Henrique, um evento que reuniria a comunidade para celebrar não apenas as vidas dessas duas pessoas, mas tudo o que elas representavam: superação, amor e a força de compartilhar verdades dolorosas. E assim, naquele evento, rodeadas de amigos e familiares, Ana fez um discurso emocionante, revelando a história de amor entre sua avó e Henrique. Cada palavra vibrava com o amor que havia sido silenciado por tanto tempo e agora finalmente poderia ser compartilhado. Ela sentiu seu coração leve, a memória da avó tomava forma em cada riso, cada lágrima, e a presença de Henrique iluminava aquele lugar. O que antes era uma sombra tornou-se celebração e transformação. A comunidade se uniu e a dor compartilhada se transformou em alívio, como se o vento levasse embora os lamentos e os substituísse por risos e esperança. E numa dança que misturava passado e presente, Ana soube que nunca mais estaria sozinha.
Se a verdade pode doer, também pode libertar. E quando o evento terminou, Ana olhou para Dona Rita, seu coração transbordando de gratidão e amor. O legado de sua avó agora era um monumento à força e coragem. Estava ali, viva e pulsante, em cada sorriso que ecoava ao redor. A verdade não apenas uniu sua família, mas também deu vida a histórias que moldariam suas vidas para as gerações futuras. Ana sentiu que Dona Lourdes estaria sempre com ela, e, enquanto a noite caía, seus corações se entrelaçavam em um renovado laço de amor e conexão que desafiaria o tempo. Como um último pedido, Ana levantou-se com os olhos brilhando. Vamos dividir a história de Dona Lourdes e Henrique com o mundo. Essa é uma voz que merece ser ouvida. Foi assim que uma história simples, mas profunda, se tornou um testemunho da beleza resistindo às tempestades. Porque a verdade, mesmo escondida, sempre encontrará seu caminho de volta para casa. E você, querido amigo, precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias emocionantes que revelam a força do amor e da verdade. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e compartilhar essa mensagem poderosa, contando suas reações e sentimentos nos comentários. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam de inspiração e transformação em suas vidas. Vamos juntos espalhar essa luz.